eu sou Paula França, fisioterapeuta dermatofuncional especializada em oncologia. Nós temos aqui no canal um espaço para comentários e num desses nossos vídeos que a gente colocou para vocês, postou para vocês, nós recebemos um pedido para falar sobre pós-operatório de cirurgia plástica. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando a gente fala sobre a atuação do fisioterapeuta no pós-operatório de cirurgia plástica, a gente vai um pouco além da abordagem estética. A função, ou melhor, a atuação do fisioterapeuta vai muito além da drenagem linfática e da aplicação de equipamentos. Isso porque o fisioterapeuta dermatofuncional, ele vai estar sim preocupado com a redução desse edema, com a melhora da qualidade de vida desse paciente no pós-operatório, porque afinal ele está com dor, mas ele também vai se preocupar com o padrão ventilatório, com o padrão postural que esse paciente vem adotando no pós-operatório. Quando a gente recebe esse paciente no pré-operatório, a gente consegue fazer algumas adequações no padrão ventilatório, no padrão respiratório desse paciente e inclusive no padrão postural desse paciente no pré-cirúrgico. Mas quando a gente recebe esse paciente já no pós-cirúrgico, essas alterações que já eram existentes no pré-operatório vão estar evidenciadas. Dessa forma, nós, como fisioterapeutas, não vamos nos preocupar apenas com o processo de cicatrização, com a redução de edema que esse paciente inevitavelmente vai apresentar por conta do procedimento cirúrgico, mas nós também vamos trazer a abordagem cinético-funcional para esse paciente. Antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que é o nosso preparo na base, lá na graduação, na faculdade, é justamente para essa atenção cinético-funcional desse cliente, desse paciente. Fisioterapeuta dermatofuncional ou não, além desses aspectos cinético-funcionais que nós vamos estar atentos desde o momento que esse paciente entra no nosso consultório, na nossa clínica, nós também vamos estar atentos ao padrão respiratório, em como esse cliente, esse paciente está ventilando. E aí, claro, a nossa abordagem vai ser ampla, vai ser completa, vai ser uma abordagem holística, uma abordagem onde a gente enxerga, na qual a gente enxerga esse paciente como um todo. Muitas vezes, quando esse ou essa paciente chega no nosso consultório, a gente acaba dando ênfase e prioridade somente e atenção somente aos aspectos de cicatrização e a retenção, o edema que se instalou, decorrente da agressão que a cirurgia traz ao tecido. Isso é compreensível, porém, nós enquanto fisioterapeutas temos que ter uma atenção mais global, um pouco mais aprofundada. Pensando em pós-operatório, nós sempre pensamos em recursos eletrotermofototerápicos e acabamos esquecendo um pouquinho dos recursos manuais, da terapia manual, que é tão importante quanto os recursos eletrotermofototerápicos. E aí uma questão também bem importante, bem delicada, porque alguns dos recursos eletrotermofototerápicos podem ser utilizados sim no pós-operatório, imediato, tardio, mas a gente precisa respeitar a fisiologia da cicatrização e do processo inflamatório. Nós não podemos esquecer que esse paciente, decorrente da cirurgia, vem com processo inflamatório exacerbado. Se a gente pega ele no mediato ou inclusive no transoperatório, que a nossa atuação também nos permite estar dentro do centro cirúrgico, e aí a gente sempre recebe complicações de atuações inadequadas, como por exemplo o uso de calor profundo no pós-operatório imediato. Isso acaba trazendo pouca credibilidade para o nosso trabalho e complicações nesse pós-operatório. Quando a gente pensa nesse processo inflamatório, a gente entende que menor quantidade de calor deve ser ofertada para esse tecido. Então, quando a gente fala de calor, a gente pensa em radiofrequência, mas é só a radiofrequência que transfere calor para o tecido? Não. Um dos recursos que os profissionais
fisioterapeutas, profissionais de saúde estética acabam usando e usam muito de forma inadequada é o ultrassom. Usam o ultrassom num pós-operatório imediato, onde a gente tem uma inflamação instalada e agudizada no modo contínuo. E aí a gente precisa entender qual é o efeito do ultrassom no modo contínuo. Efeito térmico. Se a gente tem um processo inflamatório instalado, onde a gente já tem grande vasodilatação, hiperemia, edema, a gente usa um recurso que traz como efeito fisiológico o aumento da temperatura, a gente está indo contra esse processo fisiológico que a gente pretende. Então, quando a gente pensa nos recursos que a gente vai utilizar, a gente tem que lembrar de como é a fisiologia e o que está em desacordo com essa fisiologia. A gente precisa entender qual é a fisiologia do processo de cicatrização e o que eu preciso fazer naquele momento. Uma das cirurgias que a gente mais vê erro, pensando em cirurgia plástica estética, é a lipoaspiração. Porque muitos profissionais acabam se preocupando apenas com a incisão, que é muito pequena, né? São apenas alguns furinhos muito pequenos, então não tem grande probabilidade de a gente ter uma deiscência de pontos, por exemplo, como a gente tem na dermolipec abdominal, ou braquial ou crural, né? Na abdominoplastia. Vocês conhecem muito como abdominoplastia, braquioplastia, enfim. E aí, o que acontece? Muitos profissionais acabam abordando o pós-operatório de lipoaspiração ofertando calor, né? E aí a gente tem um erro gravíssimo. Muitos profissionais acabam usando a radiofrequência como recurso no pós-operatório imediato para evitar a flacidez tissular. E aí a gente tem como consequência dessa atuação inadequada uma fibrose. A fibrose ela vai acontecer naturalmente no processo de cicatrização. Isso é uma resposta fisiológica do nosso tecido frente à agressão que ele sofre. Mas a gente precisa entender que a radiofrequência vai promover uma agitação das moléculas de água que a gente tem circulante no nosso corpo. Essa agitação da molécula de água vai promover calor. Essa promoção de calor vai exacerbar esse processo inflamatório. Então a gente vai ter um círculo vicioso. Quando a gente pensa nessa atuação, a gente tem que pensar como está esse tecido e o que eu quero como resposta. Para que a gente tenha essa atuação, a gente precisa conhecer a fisiologia. É por isso que eu bato tanto na tecla do conhecimento da fisiologia. Quando eu falo de fisiologia, eu não estou falando apenas de fisiologia de pele, eu estou falando de sistema. A gente não consegue trabalhar com o ser humano como blocos. Eu vou só trabalhar isso, vou separar isso daquilo outro, porque a gente tem respostas sistêmicas, então nós temos que estar atentos a essas respostas para que a gente possa fazer essa abordagem de modo seguro e eficaz. A atuação do fisioterapeuta no pós-operatório imediato é importantíssima, não só pelos aspectos inestéticos, mas porque a gente também vai trazer conforto e melhora na qualidade de vida desse cliente, desse paciente. Paciente que tem edema tem maior irritação das terminações nervosas livres de dor, consequentemente, ele vai ter mais dor. Se ele tem dor, ele não quer se mexer, ele não quer deambular, ele não quer realizar a marcha. Se ele não deambula, ele vai ter mais edema, porque a nossa maior bomba propulsora, pensando em sistema linfático, é a contração muscular. Se eu não tenho contração muscular, eu vou ter menos efeito de drenagem fisiológica. Então eu tenho um círculo vicioso que se instala nesse cliente e nesse paciente. Além disso, nós como fisioterapeutas temos que estimular essa marcha logo que esse paciente tem condições de andar, de deambular. Então não é simplesmente receber esse cliente, esse paciente no consultório, executar a drenagem linfática, quem faz a bandagem, quem atua com a bandagem funcional, com o tape linfático, instalar a bandagem e o paciente vai embora. Não, a nossa abordagem vai além disso, né? Então, os nossos recursos, eu vou depois, em próximos vídeos,
abordar alguns desses recursos no pós-operatório, mas hoje a gente vem falar de uma forma um pouco mais ampla de como a fisioterapia pode ajudar, né? De como a fisioterapia tá aqui para agregar valor a esse paciente e a equipe interdisciplinar no pós-operatório. Sim, a equipe interdisciplinar, porque não se faz necessário e não se faz importante somente a atuação médica ou do fisioterapeuta. Nós temos uma importância imprescindível da equipe de enfermagem, da nutrição e da psicologia. E muitos profissionais acabam não dando importância e muitas vezes nem sabem que esses profissionais devem compor essa equipe interdisciplinar. A gente sabe que um paciente que tem um déficit nutricional ou que está fazendo consumo de alguns alimentos vão ter algumas carências nutricionais ou vão exacerbar esse processo inflamatório, e não somos nós, fisioterapeutas, que temos competência para fazer a adequação dessa alimentação ou desse balanço nutricional. Assim como também nós temos pacientes que não se reconhecem no pós-cirurgia plástica. Então, muitas vezes eles esperam alguns resultados que não são os resultados imediatos, né? Como a gente sabe, a cirurgia plástica vai nos trazer resultados finais depois de 6, 8 meses em alguns casos, dependendo da cirurgia. E mesmo depois desse tempo, quando a gente chega no resultado final, o paciente não se reconhece. E aí a gente precisa do auxílio do profissional de psicologia. Nós temos uma base de tudo que acontece, né? Assim como também, a gente não pode esquecer de falar isso, a importância da assistência da enfermagem. Então, muito se confunde, e eu digo que eu fico muito brava com isso, quando um fisioterapeuta vai até a casa do paciente, isso é extremamente comum acontecer, e nós fazemos essa assistência home care principalmente no pós-operatório imediato, e o fisioterapeuta vai auxiliar no banho desse paciente, dessa paciente. Isso não é competência da fisioterapia. Não vamos invadir o quadrado do outro. Então, isso é competência da equipe de enfermagem. Por que é que você está se enfiando num nicho que não é seu? Essa é a importância dessa interdisciplinaridade. A gente precisa compor uma equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa pensar, sim, o quanto eu, como profissional da fisioterapia, consigo contribuir e até onde eu posso ir. Onde é o meu limite? Chegou o meu limite aqui, eu preciso ter contatos com outras profissões para que eu possa fazer indicação. Então, quando a gente fala nessa assistência pós-operatória, a gente não está falando só de equipamento, de cosmético e de recurso manual. A gente está falando no entendimento desse ser humano e dessa situação que esse paciente se encontra. Que tipo de assistência de fato esse paciente precisa? É importantíssimo, é imprescindível que a gente conheça o mecanismo de ação e o efeito fisiológico dos recursos eletrotermofototerápicos, dos cosméticos e principalmente da terapia manual, porque isso vai fazer com que o meu paciente tenha um resultado em potencial para algo positivo. Quando eu não tenho esse conhecimento e quando eu não linko isso com a fisiologia do que está acontecendo naquele momento, ou quando se torna uma fisiopatologia, eu não vou conseguir trazer essa melhora em potencial para o meu cliente. E o pior, muitas vezes eu posso trazer malefício para esse paciente, para esse cliente, e em alguns casos a gente acaba com a cirurgia que era para ter um resultado estético. Então a nossa responsabilidade é muito grande. A gente na verdade não precisa depositar todas as expectativas do pós-operatório no profissional que faz o pós-operatório, né? No caso aqui eu tô falando da fisioterapia, porque foi um pedido que a gente recebeu, mas nós somos parte integrante desse pós-operatório. Então, o quanto a gente está sendo responsável por trazer essa melhora e de trazer resultados positivos, potencializando, na verdade, esses resultados positivos dessa cirurgia.
E agora vamos um pouquinho mais a fundo. Muitas vezes a gente recebe pacientes de pós-operatório que já chegam com complicações, né? Então eu recebo bastante pacientes de pós-operatório que têm complicações decorrentes de pós-operatório inadequado, né? Então muitas vezes esses pacientes chegam para mim com necrose de tecido, chegam para mim com deiscência de pontos. Isso algumas vezes acontece por erro cirúrgico, por contaminação, mas infelizmente eu ainda recebo muitos pacientes com esse perfil por erro de profissional, fisioterapeutas e não fisioterapeutas. Então, na minha opinião, é inadmissível que a gente receba um paciente no consultório por esses erros, por essas iatrogenias. Então, quando a gente faz atendimento com um ser humano, aqui a gente está falando especificamente de pós-operatório, e aí a gente pode pegar pós-operatório de cirurgia plástica estética ou de cirurgia reconstrutora, reparadora, a gente tem que pensar no tamanho da nossa responsabilidade, né? Não basta só a gente conhecer técnica, recurso, ter os melhores recursos e não saber usar, né? Então, aqui hoje vai ficar a minha dica para vocês de que, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, precisamos estudar, precisamos dominar fisiologia, mecanismo de ação e efeito fisiológico dos recursos que a gente vai estar usando no pós-operatório. Em próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre esses efeitos fisiológicos, sobre esse mecanismo de ação específico de cada um desses equipamentos específicos para o pós-operatório de cirurgia plástica, estética, reconstrutora ou reparadora. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, comentem aqui o que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês com relação à cirurgia plástica, e aí não só relacionada à fisioterapia, os profissionais de saúde estética que abordam também esse paciente no pós-operatório, que eu vou estar esclarecendo isso para vocês, tá bom? Se inscreve, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!